Boa noite, galera. Aliás, boa madrugada. Desculpa o horário, mas eu sei que esse é um horário assim que o pessoal entra mais nas lives, né? O pessoal que perde o sono na madrugada. Então eu resolvi entrar nesse horário para estar contando um pouco, né, da minha história. Quero começar hoje, todo dia estar contando um pouco da minha história no jiu-jitsu, né, nessa minha trajetória de competidor, professor e como ser humano, né, o que Deus tem feito na minha vida através do jiu-jitsu. Também tenho outras artes, né, mas a minha principal arte, né, que eu treino e tive muitas conquistas e me dediquei durante 18 anos da minha vida, né? Ainda não parei. Devido à pandemia a gente teve que dar uma parada, porque é uma luta de contato, mas se Deus quiser, quero voltar na ativa. Talvez nem tanto como competidor, mas mais como professor, e tá montando minha equipe aí de competidores e fazer novos campeões. A intenção é fazer com que as pessoas cheguem mais longe do que eu cheguei, né? E tenham oportunidades melhores do que a minha, né? Então eu vou esperando o pessoal chegar um pouquinho pra mim tá contando um pouco da minha trajetória, ok? Vamos ver aqui. Quem começa a chegar, galera. Vou tá falando um pouco aqui da minha trajetória. Peço a vocês que continuem online, não saiam, para que vocês depois vai ficar gravado no IGTV, né, esse meu vídeo aqui, mas eu acho muito importante que eles puderem acompanhar e prestigiar um pouco agora, né? Eu ficarei muito feliz, muito grato. Mandando um convite aqui pra galera participar. E é isso aí. Vamos ver se funciona, né, esse horário, né? Senão eu faço de dia mesmo. Normalmente o pessoal tá no trabalho, fazendo outras coisas. Os meus horários são meio aleatórios, né? Pra trabalhar, pra tudo. Pra dar aula, pra treinar. Eu não trabalho igual uma pessoa que tem uma carga horária normal, de segunda a sexta, 8 horas por dia. Das 8 às 11 horas, mais 2 horas de almoço, depois sai às 5, 6. Aí normalmente só tem a noite. Aí à noite vão fazer as coisas deles, treinar, né, estudar. Alguns, aí outros vão descansar mesmo, descansam cedo. Mas eu acredito que é uma boa. E aí, não dormir não, cara. Eu vou contar um pouco aqui da... Fala, Natan. Obrigado. Fica aí na live aí que você vai ouvir um pouco a história do seu mestre de jiu-jitsu. Beleza? Vou estar contando um pouco da minha trajetória aqui. Então, galera, tô aqui, ó, pra quem não sabe, eu tô com minhas medalhas do Sul-Americano de Jiu-Jitsu que eu ganhei em 2010, né? Fui campeão na categoria de peso e no absoluto, na faixa marrom. Foi meu último campeonato de faixa marrom. E depois disso eu conquistei minha faixa preta, né? E depois tive muitas outras lutas, muitos campeonatos. Mas eu considero uma das etapas mais importantes da minha vida. Vou contar um pouco aqui da minha história pra vocês, de como eu comecei e tal. Eu, quando comecei a treinar jiu-jitsu, na verdade eu faço artes marciais desde pequeno, desde os 7 anos. Comecei no judô, né? Meus pais me colocaram, tinha na escola e tal. E eu procurei me dedicar. Depois, com 12 anos, entrei no karatê. E sempre fui provando um pouco de cada arte.
né? A princípio eu não escolhia muito assim, questão de dias, horário, os anos que meu pai e minha mãe decidiam por mim, mas eu já tinha essa paixão dentro de mim de ser lutador, né? Desde pequenininho eu queria ser lutador. Vi esses filmes do Jean-Claude Van Damme, que é da minha época, Bruce Lee e tudo mais, e isso ardia dentro de mim, como se eu estivesse dentro da luta, né? Eu participava dali nos filmes e tudo mais. E assim, eu não tenho nenhum... Eu sou pioneiro na minha família, eu sou o primeiro lutador. Não tive assim muito incentivo assim de familiares e tudo mais, mas eu fui, né, cultivando essa vontade dentro de mim, e assim que eu tive a oportunidade de fazer algo maior e melhor por mim na luta, e me dedicar mais e competir e participar mais e viver isso realmente, esse sonho, eu não larguei essa oportunidade. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Moisés, conhecido mais como Guerreiro de Deus, né, no mundo das lutas. Tenho 41 anos de idade hoje, né, graças a Deus. Lutei praticamente todos esses anos, participei de campeonato. Lógico que eu tive um tempo que eu fiquei durei um tempo que eu lutei, treinei e competi muito mais, né, um período, né, da minha vida, que foi mais ou menos entre os 25 anos até os 35 anos, foi um período que eu lutei melhor, que lutei mais, né, participei de mais campeonato, treinava mais, né, chegava a treinar 8 horas por dia. Eu vou começar a falar como que eu conheci o jiu-jitsu. Na verdade, eu conheço o jiu-jitsu desde que começaram a falar na televisão, né, a família Gracie e tudo mais, que são os criadores do jiu-jitsu, né. Depois, se tiverem a oportunidade, vocês pesquisem sobre isso, sobre a história do jiu-jitsu e como foi difundido isso aqui no Brasil. Eu não tinha condições quando vieram os primeiros professores, né, os pioneiros que trouxeram o jiu-jitsu aqui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é onde eu moro, que foi o Isaías e o Claudio Honor. São os grandes pioneiros e mestres aí do jiu-jitsu aqui em Campo Grande. E eu não tinha essa oportunidade de estar lá treinando, né, de participar, de me inscrever e competir, e treinar e competir, porque era uma coisa assim, como eu posso dizer, só para quem tinha bastante recursos, mais recursos financeiros, né? E eu, como minha família não tinha muitos recursos, quando eu falo minha família, meu pai, minha mãe, na verdade, nessa época meu pai já tinha se separado da minha mãe, então só minha mãe trabalhava, minha mãe era manicure, então ganhava muito pouco. Então eu tinha entre meus 14 anos, 15 anos, e eu tinha uma irmã mais nova, tenho uma irmã mais nova, né, 4 anos mais nova do que eu, então a minha vida era só estudar, ajudava em casa e tal. Tá aqui, ó, sul-americano, ouro, peso absoluto, Natan. Aqui mata a cobra e mostra o pau. E aí o pessoal falava, tá aí, o jiu-jitsu tá aí, tem o pessoal dando aula, mas eu não tinha condições de pagar, né? E normalmente os familiares, parentes que tinham até condições, né, alguns parentes meus, falavam, isso é coisa de perca de tempo, isso é pra quem não tem o que fazer, você vai ver, é só um fogo agora que tá acendendo. E mal eles sabiam, né, que isso ardia dentro de mim, que realmente desde pequeno eu já sabia que eu queria ser lutador, né? Eu tinha 3 sonhos na minha vida: eu queria ser lutador, delegado da Polícia Federal ou piloto de avião da base aérea. E ao que eu tive a oportunidade de realmente de concluir esse sonho, de batalhar, foi pelas artes marciais. Aí quando eu tinha 22 anos de idade, eu tive uma oportunidade com a minha ex-mulher de morar em Madrid, na Espanha, mas eu fui a trabalho, né, para tentar conseguir o dinheiro. Era uma época que todo mundo estava saindo daqui de campo do Brasil para ir tentar uma vida, né, melhorar uma vida financeira lá fora, né, principalmente nos países da Europa.
E nessa época eu não fazia jiu-jitsu ainda, já tinha feito muitas outras artes marciais, como eu contei antes. Mas aí cheguei lá, em 2002, comecei a trabalhar, né, me adaptar ao país e tudo mais. E conheci uma academia lá. Na verdade, conheci primeiro uma loja de artigos de marciais. E aí eu tive a oportunidade de estar olhando lá e perguntei sobre o jiu-jitsu. Eles me mostraram uma fita, né? Fita de VHS, né? Na época não tinha, não usavam muito DVD ainda. E tava lá Fabrício Verdun, com a faixa roxa, amarrado, bem magrinho, campeão pan-americano e campeão mundial. Aí eu assisti essa fita, essa fita de VHS passava os treinos dele, alguns pedaços de alguns campeonatos que ele ganhou. Que ele foi campeão mundial peso absoluto na faixa azul e foi campeão peso absoluto no Pan-Americano de faixa roxa. E aí eu perguntei o endereço onde que era num ginásio ginásio do Atlético de Madrid, né? Que era onde o time Atlético de Madrid do grupo de futebol lá da Espanha, treinavam lá, né? E eles tinham uma academia lá dentro. E inclusive a seleção olímpica de judô treinava lá e tudo mais. E aí eu fui lá conhecer. Nessa época o Fabrício Verdun ainda era faixa marrom. Mas assim, eu não conhecia ele assim, né? Eu queria lutar no UFC também futuramente, ou Pride, né? O antigo Pride, pra quem conheceu. E aí eu olhei e falei, mas eu não conheço esse cara. Bom, ele parece bom, mas na minha cabeça só existia Vitor Belfort e tudo mais. E aí eu comecei a treinar lá com ele. E aí vi, né, comecei a acompanhar, logo ele pegou a preta, foi campeão mundial na faixa preta. Aí eu comecei a realmente acompanhar ele de perto, ter os treinos dele, a trajetória dele. E aí já virou uma inspiração na minha vida, né, Fabrício Verdun. E treinei com ele, vou resumir um pouco, né, da história, treinei com ele até minha faixa marrom, né, peguei até minha faixa marrom, treinei com ele. Fiquei 3 anos morando em Madrid, né? Saí de lá faixa azul ainda, que é a primeira faixa. Cheguei a ganhar um campeonato europeu, porque tinha poucos campeonatos lá, né, de jiu-jitsu. E depois eu fui morar no Rio de Janeiro, na academia do mestre dele, que é o mestre Maurição, dono da marca Hunter, né, que hoje também já é falecido, né, teve alguns problemas aí e foi assassinado lá no Rio de Janeiro em 2006. Então eu fiquei morando em Madrid, na Espanha, de 2002 até 2005, 3 anos. Durante esses 3 anos eu treinei jiu-jitsu lá, conquistei minha faixa azul, ganhei 2 ou 3 campeonatos na região da Europa lá e ganhei um título europeu. Aí voltei pro Brasil, mas eu voltei direto para o Rio de Janeiro, não vim para Campo Grande. Fiquei morando dentro de uma academia no Rio de Janeiro, no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Para quem conhece, né, vai saber se localizar. Que era dentro de um shopping, do shopping do Recreio, inclusive. E lá já tinha 2 caras treinando e morando na academia, né, que era um gaúcho e um canadense. O gaúcho era já faixa marrom, o canadense era faixa branca ainda. E tinha muita gente fora que ia lá treinar, né? O Rio de Janeiro era o pico, né? O top, onde ficava a nata do jiu-jitsu na época. E aí eu comecei a treinar lá. Eu tive a oportunidade de lutar o Campeonato Brasileiro, fui vice-campeão no Campeonato Brasileiro, fui vice-campeão no Campeonato Estadual, tinha muita luta. Na época eu era bem mais leve, pesava 85 quilos, eu estava na categoria meio pesado, que era de 82 quilos a 88. E aí lá eu comecei a ter uma experiência melhor, né? Treinava 3 vezes ao dia, ajudava a dar aula para as crianças, eu arrumava a minha forma de pagamento, né, da academia e tudo mais pelo aprendizado, a oportunidade. Eu dormia, arrumava a academia, limpava as medalhas do professor, mantinha tudo em ordem lá. Mas assim, foi um preço muito barato pelo conhecimento, né, que eu pude obter lá, pela oportunidade que eu
obtive de poder treinar melhor, de competir, ter mais campeonato e conquistar parte dos meus sonhos. Depois fui para São Paulo, né, morar com a minha ex-mulher, tinha ficado na Espanha e ela voltou logo depois. Aí fomos morar para São Paulo por causa de uma oportunidade de trabalho para ela lá. E aí eu comecei treinando uma equipe lá que chamava TP, que era do Teles e do Tererê. Nisso aí eu já tinha pego a faixa roxa. E aí passou um tempo, fiquei sabendo do assassinato desse meu mestre, que era o Maurição, né? Em 2006, foi no dia 12, no dia dos namorados. Ele teve problema com a ex-namorada, foi atrás e tal. E aí ficaram com medo porque ele era lutador, né? Achou que ia fazer alguma coisa e acabaram matando ele. E ele não chegou a fazer nada, ele só tinha ido atrás da menina que ele gostava. Foi uma história muito triste, muito trágica. Fiquei muito chateado porque ele foi um dos mentores, mestres meu aí, me aprendi muito com ele, me ajudou muito, né? Sou muito grato a ele. E aí fiquei por lá, lutei mais nos campeonatos, ganhei o Campeonato Paulista, comecei a ficar lá com o pessoal, logo separei da minha ex-mulher e separamos, e aí eu fui morar em Curitiba, onde o Verdun tinha vindo da Espanha e ficou morando em Curitiba treinando na Chutebox, né, na matriz da Chutebox, de onde se saiu o Vanderlei Silva, Maurício Shogun, Anderson Silva, toda essa galera forte aí do Muay Thai, que ganharam muitos eventos aí no UFC e no Pride. E aí eu fiquei lá treinando e peguei minha faixa marrom, dava aula em 4 filiais da Chutebox de Jiu-Jitsu, foi muito bem, como eu disse, foi muito bem indicado lá, né, pelo Fabrício Verdun, que foi meu primeiro professor. Hoje todo mundo sabe que é Fabrício Verdun, né, foi campeão do UFC, do ADCC, né, ganhou cinturão e continuou lutando aí, que é o Vai Cavalo. Ele é um gaúcho, né, quase 2 metros. Ele é uma máquina do jiu-jitsu e no MMA também, mas a trajetória dele começou mesmo no jiu-jitsu. E eu tentei, né, acompanhar e tal, tive a oportunidade de treinar com bastante gente lá, diferente. Iam visitar algumas, parecia de vez em quando algumas visitas de alguns lutadores famosos, tipo o Vitor Belfort, que era meu sonho, né, quando eu comecei a gostar de luta, era um dos caras que eu mais visava. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, conhecer, treinar um pouco com ele, né, tirar uma foto e tal. Foi bem legal. E daí desvinculei, o Verdun foi para os Estados Unidos. E aí eu voltei para Campo Grande e comecei a treinar com o melhor aqui do estado, que é o Alan Regis, Tatuapu, né, foi meu professor da faixa marrom. Eu já tinha 2 anos de marrom e fiquei mais 2 anos com ele. Ganhei 29 títulos nesses 2 anos, lutando os campeonatos de faixa marrom. Já tinha ganhado 2 sul-americanos, só que não era o primeiro lugar. E aí eu tinha falado, meu sonho era ganhar minha faixa preta no pódio, né? E aí, em 2010, fui lutar esse campeonato aqui em Florianópolis, Santa Catarina, pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, né? A principal confederação. Existem algumas outras confederações inferiores, mas essa é a principal mesmo. E aí fiz 7 lutas num dia, né? E fui, graças a Deus, ganhei medalha de ouro na minha categoria de peso e contra todas as categorias de peso na faixa marrom. E aí fui campeão sul-americano peso, medalha de ouro e absoluto. E como o Alan Regis não estava presente nesse campeonato, ele tinha uma outra professora, que é a Luísa, que era da nossa equipe, que era a Grace Barra detonando. Então ela fez, né, ela fez essa homenagem, né? Então
no lugar do Alan Harris, ela que me fez essa homenagem minha para me dar a faixa preta no pódio. E aí eu ganhei minha faixa preta no pódio, chorei muito. Tinha muita gente, faixa preta desconhecidos, famosos, estavam lá, que acompanharam minha trajetória e ficaram muito felizes, chorei bastante. É lógico que depois que eu cheguei aqui, saindo uma matéria inclusive, né? Vocês podem buscar lá Moisés Júnior Guerreiro de Deus no Google, vocês vão achar bastante matérias minhas, vídeos de entrevista, lutas, matérias publicadas por escrito, de jornais e tudo mais. E aí ganhei minha faixa preta, né? Quando eu cheguei aqui, ia ter mesmo uma graduação de faixa preta uma semana depois desse campeonato, né? Que foi no final de semana, mas eu acabei que nem participei, porque eu não participei da graduação por dois motivos, porque eu já tinha ganho minha faixa preta. Eu ia ganhar de qualquer forma pelo tempo, né? Mas como eu queria ganhar no pódio, eu tinha que cumprir essa condição de ganhar o peso absoluto. E eu ganhei, graças a Deus, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. E pude, já ganhei minha faixa preta no pódio. E passei por uma cerimônia que hoje não se fazem mais, né? Alguns lugares ainda se fazem, que é passar por um corredor polonês, que eles chamam. Todos os atletas da academia, no caso na nossa equipe tinha mais de 70 atletas, passaram no corredorzinho e sem camisa, sem kimono, e eles me pegarem as suas faixas, né? No caso meu, eles pioraram a situação porque eles molharam a faixa e desceram nas minhas costas. Fui ida e volta, né? E aí tive a simbologia de receber do meu mestre mesmo, né? Que era só simbólico, essa lá no pódio. Mas aí eu recebi do meu mestre faixa preta, ele amarrou na minha cintura, ficou gravado, postei, tá lá no meu canal no YouTube, que também é Moisés Júnior Guerreiro de Deus. E daí no outro final de semana já tinha um campeonato mundial de uma outra federação inferior em São Paulo, onde estavam os melhores. E eu tive a oportunidade de lutar meu primeiro campeonato em uma semana de faixa preta. Lutar meu primeiro campeonato de faixa preta, onde eu ganhei as duas primeiras lutas, uma delas eu finalizei. Depois não consegui, né? Perdi. Mas foi uma boa experiência, né? Então assim, e o legal que eu fui para esse campeonato, do Sul-Americano, onde eu ganhei essas medalhas, eu não tinha nem condições de pagar passagem para Florianópolis. Tinha que vender dois botijões de gás e um fogão velho para poder 29 horas de viagem no ônibus daqui em Florianópolis. E foi bem um sacrifício, né? Mas valeu a pena, fiquei muito feliz, né? Então às vezes a pessoa vê a gente ganhando, sendo campeão, tendo uma história, uma medalha de ouro na época, né? Era muito mais visado, estava no auge, mas não sabe o preço que a gente paga. E assim é na vida, né? A gente tem nossos altos, os nossos baixos, e tudo tem um preço a ser pago, seja lá na vida sentimental, financeira, profissional, espiritual, né? Tudo tem um preço. Então eu sou um lutador da vida, né? Um lutador não só de jiu-jitsu e de outras modalidades, e tive minhas vitórias e minhas derrotas, né? E aprendi com as minhas derrotas também. E tô aqui, né? Graças a Deus, tô tendo a oportunidade agora de treinar bastante boxe. E se Deus quiser, se for da vontade de Deus, quero lutar profissionalmente boxe, de repente ser um campeão mundial de boxe aí, né? Tem o Mike Tyson, tá com 54 anos, vai lutar aí, dia 28 de novembro. E é isso aí, galera, essa é um pouco da minha história. Obrigado a todos que estiveram aí presentes, vou deixar gravado no IGTV. E Deus abençoe, tamo junto. Até a próxima. Deixa eu ver onde encerra aqui. Nem sei onde encerra. Acho que já passou. Aqui. 3:43. Encerrado.